Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco desse nosso 20º encontro, o programa Luz da Vida, dedicado ao fascinantíssimo tema da providência divina. Creio na providência divina. E continuando o argumento abordado no primeiro bloco, voltemos ainda à primeira carta de João, que no que toca à oração tem ensinamentos riquíssimos. No primeiro bloco nós refletimos a 1 João capítulo 5, versículos de 14 a 15. Agora vamos voltar um pouquinho no capítulo 3 dessa primeira carta de São João para refletir sobre dois versículos, o versículo 21 e o versículo 22. São João, lembrem-se, no seu quarto evangelho tem afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo que são cruciais para a questão da providência divina. E vamos tratar daqui a pouco a oração em nome de Jesus. E é precisamente o capítulo 14 do Evangelho, do quarto Evangelho, que nos interessa. Mas ainda vamos a outra obra do quarto evangelista, do vidente e provavelmente apóstolo mais novo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nesses dois versículos temos um ensinamento que não pode passar em branco quando o assunto é a divina providência. Vamos a eles. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. No primeiro bloco, refletindo o capítulo 5 dessa primeira carta, versículo 14, lembremos desse texto, já exaustivamente abordado nos 13 minutos anteriores desse programa, no primeiro bloco. Tudo o que lhe pedirmos, se for de acordo com vossa vontade, com sua vontade, ele nos atenderá. Agora, portanto, o conteúdo da oração, para que a oração seja sempre atendida, primeiro requisito, que eu peça o que Deus quer. Se aquilo que eu pedi corresponder à vontade dele, ou eu peço algo, mas acrescento, como Jesus no Jardim das Oliveiras, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Portanto, ou eu, sabendo do que é a vontade de Deus, peço e tenho a certeza de que vou receber, ou eu peço o que eu não tenho certeza se é a vontade de Deus, mas acrescento. Peço isso, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade, exatamente como Jesus no Jardim das Oliveiras. Agora é uma outra causa da eficácia da oração. Sabemos que a nossa oração vai ser sempre atendida, sempre ouvida, ou seja, tudo o que pedirmos a Deus, Ele atenderá, se dois requisitos forem manifestados na nossa vida. Aqui não é tanto o conteúdo do pedido, mas a disposição do pedinte. Que disposição, que requisitos são esses? Se guardamos os seus mandamentos, se fazemos o que é agradável aos seus olhos. Ou seja, Tiago capítulo 5, daqui a pouco a gente vai ver que a oração do justo tem grande poder. A oração dos amigos de Deus tem grande poder. Se guardamos os seus mandamentos, se fazemos o que é agradável aos seus olhos. O desavisado, que pega um único versículo da Bíblia, tira do seu contexto maior, ou do versículo, ou do capítulo, ou do livro, ou do próprio Testamento, seja o Antigo ou seja o Novo, pega somente um versículozinho, com o devido respeito a qualquer versículo, e faz ilusões e ilações indevidas, não basta isso daqui para que a minha oração seja infalível. A coisa não é bem assim. A oração infalível supõe uma perfeita interação entre o suplicante e o suplicado, entre a criatura e o Criador.
para que a oração seja sempre ouvida por Deus, primeiro, o que se pede tem que corresponder ao suplicado. Como é que eu vou pedir uma coisa a alguém que nem pode me dar, nem é conveniente que ela dê, porque aquilo que eu estou pedindo vai contra a vontade dela? Imaginemos um exemplo absurdo. Uma criança que, papai, o senhor sempre me atende, papai, o senhor sempre tudo aquilo que eu peço o senhor me dá. Papai, por favor, mate mamãe. Isso é um exemplo absurdo. E o pai ama a mãe dele, o pai ama a esposa. Isso não é pedido que se faça, meu filho. Eu não posso atender a você. Primeira conclusão. Para que a oração seja infalível, é preciso que você peça as coisas convenientes. 1 João 5,14, tudo o que pedirmos, se for da vontade de Deus, Ele nos atenderá. Se pedimos alguma coisa que é contrária à santidade de Deus, à justiça de Deus, à sabedoria de Deus, à providência de Deus, é claro que Ele não vai nos atender. Então, cuidado, porque a oração infalível considera primeiro isso, o que você está pedindo. Agrada ou não a Deus? Corresponde ou não a Deus? É plausível que seja concedido por Deus ou isso fere a santidade de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus ou qualquer prerrogativa de Deus, ou Deus mesmo no seu amor infinito? Mas isso não é suficiente, porque é preciso saber qual o seu grau de intimidade e de aproximação com Deus. Outro exemplo absurdo para ilustrar isso. Imaginemos uma pessoa malvada, uma pessoa perversa, que chega perto da outra e bate, e dá uma surra, deixa a pessoa arrasada, fura os seus olhos, quebra os seus ossos, causa traumatismos tremendos, xinga, humilha, degrada, denigre a dignidade da pessoa, que fica absolutamente arrasada, quase morta. E depois dessa surra, a pessoa se aproxima com a cara mais lisa do mundo. Me faça isso, por favor. Atenda-me, por favor. Faz sentido? Coloque-se no lugar dessa pessoa que acabou de levar uma surra e aquele seu agressor chega para você e diz, me ajude, por favor. Me atenda, por favor. Onde o senhor quer chegar, Dom José? Eu quero chegar exatamente nisto. Um elemento importante para que a oração seja atendida é a amizade do pedinte ao suplicado. Dois amigos, imagine dois amigos que se confiam, que se amam, que se respeitam, existe profunda afinidade entre eles, um amor imenso entre eles, amor fraterno. E um amigo pede docilmente ao outro, nunca o feriu, nunca o ofendeu. A intimidade é profunda. Imaginar que o outro amigo não atenda, isso não é plausível. Repito, portanto, a primeira carta de São João, capítulo 3, de 21 a 22. Tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. O recado é claro. Quer receber tudo de Deus? Cumpra os mandamentos dele. Quer obter tudo de Deus? Faça o que é agradável aos seus olhos. Por outro lado, se esses dois requisitos não se verificarem, nem pense que sua oração, mesmo que aquilo que você peça corresponda à vontade de Deus, lembre-se de novo do exemplo de quem deu uma surra tremenda, bateu naquela pessoa e depois vai pedir um favor para ela. E depois vai pedir para ela atendê-lo, para ela fazer uma caridade, etc. Espera aí, olhe para a cruz e enxergue ali, nos autores das bufetadas, dos insultos, dos escárnios, dos desprezos, dos deboches, também você como assassino, como aquele que não guarda os mandamentos, como aquele que não faz o que é agradável aos seus olhos. Daí a importância de um constante exame de consciência
antes de começarmos a pedir a Deus como está a nossa relação com Ele. Entrarmos dentro de nós mesmos com o auxílio do Espírito Santo para enxergar como vai a nossa vida diante dos mandamentos da lei de Deus. Porque dependendo da constatação, dependendo da objetiva situação em que venha a se encontrar o nosso coração, onde Deus sonda, onde Deus conhece perfeitamente, onde Deus perscruta, onde Deus passeia, dependendo dessa situação, nossa oração tanto pode se tornar uma realidade onipotente, uma chuva de bênçãos, o princípio de uma quantidade inimaginável de milagres que caem do céu para a nossa vida, ou o contrário, ou a tragédia de as portas do céu vierem a se encontrar absolutamente fechadas e absolutamente nenhum pedido é considerado, é levado em conta e, consequentemente, nenhum milagre, nenhuma dádiva, nenhuma súplica são concedidos por Deus Todo-Poderoso. Estamos terminando mais um programa. Espero que cada minuto desse vídeo, ao ser assistido, não seja tomado individualmente, mas que um minuto referente àquele versículo seja inserido no conjunto e aquele outro texto, aquela outra abordagem, todas no seu conjunto nos levem a concluir que a providência divina, para que seja eficaz no que tange a nossa oração, para que a nossa oração se torne um instrumento eficaz, uma forma de a providência divina abundantemente, prodigamente conceder suas dádivas para a nossa vida, que isso tudo seja fruto de uma interação entre aquilo que eu peço e como eu estou pedindo, as disposições do pedinte, se ele tem procurado cumprir os mandamentos e fazer o que é agradável a Deus. 1 João 3, de 21 a 22, e também se aquilo que nós pedimos corresponde à vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter permanecido conosco nesses 30 minutos. Desejo-lhe uma semana cheia de graças. Espero que no próximo domingo você se encontre aqui conosco, mais uma vez, para dar continuidade a esse argumento da providência divina, em quem acreditamos. Boa semana, até breve.